Acho que o que menos importa agora, se bem que você não tem, né, tá agora como interino e a gente não pode, nem deve o torcedor te sacrificar nesse sentido, né, do que está escolhendo agora. Mas um primeiro tempo que eu esperava hoje contra o Juventude alguma coisa a mais, o time foi reativo, o Juventude conseguiu fazer melhor do que o Sport, e no segundo tempo, eu vou falar assim, mas faltou alma, faltou reação, faltou, o torcedor sentiu como se faltasse esse espírito de luta, como se tivesse. E o Lucas Lima deu entrevista para o Antônio Gabriel na Rádio Jornal, dizendo que realmente esse clima entrou dentro do elenco, do time, né? Nesse sentido. Primeira dúvida que eu tenho, eu acho que o torcedor deve ter, esses últimos jogos que você vai estar à frente, como é que, né? Se o próprio clima é esse, não vê reação, e 70% desse elenco para a Série B está assinado o contrato. Você que está acompanhando, esse time tem cara de Série B também? Quando eu digo que cara de Série B é no bom sentido, de disputa. Obrigado. Boa noite. A gente fica chateado no momento que estamos vivendo em relação à motivação, à alma do atleta. Nós estamos extremamente chateados, envergonhados pelo que aconteceu. Os jogadores têm sentido também. A questão que você falou em relação que ele não entrou com alma, né? Eu acho que é uma condição que nós estamos vivendo devido à nossa trajetória na competição. Nós estamos vivendo um momento delicado na competição desde o começo. Isso, a cada jogo que vai passando, acaba batendo aquela... Não vou dizer desânimo no atleta, mas aquela falta de confiança. E isso aí acaba ele levando para dentro do campo, às vezes uma jogada que ele tenta e não consegue, acaba tirando a confiança dele, e isso aí vai abatendo ele e acaba atrapalhando o jogo dele. Como você falou, temos mais 7 jogos. Como que faz para motivar esse pessoal, né? Não é uma tarefa fácil, mas o que a gente tem que passar para os atletas é que precisamos continuar. Temos 7 jogos, nós temos uma história como atletas, né? Como comissão. O clube é um clube gigante, é o Sport do Recife, meu irmão. É um clube que tem uma história, mais de 120 anos de história, é um clube campeão brasileiro, um clube campeão da Copa do Brasil, então nós temos que representar bem. Apesar do momento nosso não ser bom, mas a nossa motivação é essa, é estar vestindo a camisa de um grande clube numa Série A. Nós temos que estar motivado, ela é intrínseca, a motivação ela é intrínseca, tem que vir de dentro, o cara tem que lembrar. E o nosso trabalho é esse, fazer com que eles lembrem que estão trabalhando num grande clube, né, jogando uma Série A e terminar de forma honrosa o campeonato, né, ter dignidade e terminar de uma forma honrosa o campeonato, né, para já pensar no ano que vem. Olha, a diretoria está trabalhando sobre isso, né? Ele teve uma entrevista onde já falaram sobre isso. Eu procuro falar só do momento que eu estou vivendo aqui agora. Eu vou falar do agora, não falo do ano que vem. Estou falando só do agora. César, boa noite. No começo do ano, em janeiro, a gente entrevistava após os jogos do Pernambucano, no Sport que começava a temporada com planejamento, com os meninos naqueles 3 primeiros jogos. Hoje a gente te entrevista nesse momento muito mais difícil, muito mais complicado. A pergunta que eu te faço, até para uma decisão que passa por você ser o técnico da equipe hoje, é sobre a utilização desses atletas. O Sport tem muitos jogadores com contrato para o ano que vem e muitos garotos que tiveram a oportunidade nesse ano e que podem ser testados no nível de Série A, que é sempre muito interessante esse nível de enfrentamento para um jovem atleta. Tá na tua mente, tá na tua cabeça, dá mais rodagem a esses atletas que tem contrato com o Sport para a próxima temporada e também utilizar um pouco mais esses jovens, por mais que a situação seja delicada, como o Adriel, por uma circunstância de jogo hoje, entrou em campo? Olha, sim, se jogador com qualidade da base, nós temos que olhar com carinho, né? Dependendo da partida, dependendo do que for treinar na semana, nós pretendemos, se tiver que usar, nós iremos usar. Não é prioridade, é ver quem está melhor e colocar para jogar. E como foi falado aqui no começo, conversar com os atletas, ver aqueles que estão realmente dispostos a entregar tudo e colocar para jogar.